Seja muito bem-vindo, meu nome é Samuel e quero caminhar com você nesta reflexão. Existe algo muito precioso acontecendo dentro de cada um de nós, algo que muitas vezes só percebemos quando paramos em silêncio diante de Deus. Por isso hoje quero caminhar com você nesta reflexão sobre a diferença entre alma e espírito. Não como uma explicação distante, mas como uma conversa entre nós, como quando duas pessoas de fé se sentam para orar juntas e abrir o coração. Há verdades aqui que transformaram minha caminhada desde os primeiros anos da minha infância, quando eu ainda tentava entender por que sentia tantas coisas profundas na alma, mas também percebia momentos em que Deus tocava um lugar ainda mais interior, o espírito. A própria Bíblia mostra, desde Gênesis 2:7, que Deus soprou o fôlego da vida no homem. E esse sopro está ligado ao espírito, essa dimensão que nos conecta diretamente ao Criador. O espírito é o ponto mais íntimo, o lugar onde Deus sopra a vida. É nele que o Espírito Santo faz morada quando entregamos nossa vida a Cristo. Efésios 1:13-14. Lembro que quando comecei a trabalhar muito cedo, eu chegava em casa exausto, minha alma estava cansada, cheia de emoções misturadas. Mas ao fechar a porta e me ajoelhar para orar, algo mais profundo despertava. Era o Espírito sendo reacendido pelo Senhor, como uma chama que, mesmo pequena, nunca perde a essência do fogo. Jesus disse que o que nasce do Espírito é Espírito, João 3:6, e isso sempre ressoou dentro de mim como uma verdade que atravessa os anos. A alma, por outro lado, é esse campo cheio de sentimentos, lembranças, alegrias e dores. É nela que ficam as memórias, como quando eu era criança e corria para perto da minha mãe chorando porque tinha machucado o joelho. A dor era pequena, mas a alma sente tudo como se fosse enorme. Até hoje é assim. A Bíblia descreve a alma, hebraico nefesh, como o centro das emoções e desejos humanos. Por isso Davi fala tantas vezes com a própria alma, Salmo 42:5. Às vezes uma lembrança pode abalar a alma, mas é bonito perceber que Deus cuida da alma com ternura, enquanto fortalece o espírito com firmeza. Quando Davi perguntava por que sua alma estava abatida, ele estava descrevendo exatamente essa parte sensível que todos carregamos. E talvez você também já tenha vivido isso. Momentos em que seu coração quer orar, mas sua alma está cansada. Momentos em que você está firme em Deus, mas as emoções estão turbulentas. Essa tensão já aparece nas palavras de Jesus em Mateus 26:41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele conhecia profundamente a fragilidade humana. Muitos pensadores cristãos falam sobre o ser humano dividido em corpo, alma e espírito, 1 Tessalonicenses 5:23, não como uma teoria, mas como uma realidade que sentimos diariamente. O corpo lida com o mundo físico, a alma com emoções e vontades, o espírito com Deus. Quando um desses lados está desequilibrado, tudo se agita aqui dentro. Já vivi épocas em que alimentava minha alma com tantas emoções e pensamentos, mas deixava meu espírito faminto, algo que Hebreus 4:12 explica muito bem ao afirmar que somente a palavra consegue discernir alma e espírito. E talvez você conheça essa sensação também. É no espírito que Deus confirma nossa identidade. A alma pode dizer que não somos capazes. O espírito, fortalecido pelo Espírito Santo, lembra: você é filho, você é filha. Romanos 8:16 afirma que o Espírito testifica com o nosso espírito. Isso sempre me ajudou quando meu coração duvidava. Quando a Bíblia fala sobre andar no Espírito, Gálatas 5:16, ela está nos convidando a viver de dentro para fora, não apenas controlando emoções, mas deixando que o Espírito Santo governe o espírito humano e a partir disso guie tudo. Em tantos momentos do meu trabalho, quando eu precisava tomar decisões difíceis, percebia que se eu dependesse só da alma, reagiria com ansiedade, mas quando buscava direção no espírito, vinha aquela paz que Filipenses 4:7 descreve, uma paz que excede todo o entendimento. A alma é afetada por tudo ao redor. Um dia estamos animados, no outro abatidos, mas o espírito pode ser fortalecido todos os dias pela palavra. Pedro nos chama a desejar o leite espiritual puro, 1 Pedro 2:2, e isso sempre me lembrou das manhãs em que eu via meu pai abrir a Bíblia enquanto todos dormiam. Ele dizia que precisava alimentar o espírito antes de enfrentar o mundo. Hoje entendo perfeitamente essa sabedoria. Desde o Antigo Testamento, Deus procura o interior, o espírito. Provérbios 20:27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele ilumina o que ninguém mais vê. Já vivi momentos em que minha alma estava machucada e confusa,
mas Deus tocava o espírito com uma paz que eu não conseguia explicar. Elias viveu exatamente isso em 1 Reis 19. Sua alma estava abatida, mas Deus o restaurou aos poucos. Comida, descanso, presença, voz suave. Assim Deus trata a alma enquanto fortalece o espírito. A alma pode ser merida, mas o espírito traz restauro. Quando o Senhor refrigera a alma, como no Salmo 23:3, Ele o faz através de um espírito que foi aquecido por sua presença. E talvez suas emoções estejam cansadas agora, talvez a alma esteja sobrecarregada, mas quando você se volta para Deus, mesmo que em silêncio, o Espírito Santo fortalece seu interior. A alma pode demorar para acompanhar, mas ela sempre é alcançada. Isaías 40:29 e 31 descreve exatamente isso. Deus renova forças, levanta quem está cansado e faz o interior voar como águias. A vida espiritual equilibrada envolve espírito, alma e corpo. Paulo ora por isso em 1 Tessalonicenses 5:23. Ele distingue as partes porque cada uma tem um papel, mas Deus sempre começa pelo espírito. Muitos alimentam o corpo com cuidado e a alma com distrações, mas deixam o espírito vazio. Porém, é quando o espírito está forte que a alma encontra descanso. Mateus 11:28 e 29. Paulo pede que sejamos fortalecidos no homem interior. Efésios 3:16. E essa oração se tornou um norte para mim. Como viver isso? Separando tempo para Deus, como Jesus fazia, Marcos 1:35. A oração secreta fortalece o espírito. Meditar na palavra molda a aula, Josué 1:8. A adoração abre o coração a Deus, João 4:23 e 24. E como saber se algo vem da alma ou do espírito? A alma fala com pressa, o espírito fala com paz. Colossenses 3:15 diz para deixar que a paz de Cristo seja o arbítrio. Essa é a resposta. A alma precisa ser entregue ao Espírito Santo todos os dias. Romanos 12:1 e 2 fala dessa entrega diária. É assim que somos transformados à imagem de Cristo, 2 Coríntios 3:18. O espírito é vivificado na conversão, Efésios 2:5. A alma é renovada no processo, Romanos 12:2. O corpo será glorificado na ressurreição, 1 Coríntios 15:53. Quando o espírito e a alma se alinham, há força, vitória e liberdade. E esse é o caminho pelo qual Deus está nos conduzindo, um caminho real, profundo, sem pressa e cheio de presença. Vamos conversar um pouco sobre o que acabamos de aprender. Quero que a gente respire juntos esse tema que atravessa toda a Bíblia e também o nosso cotidiano. Quando falamos sobre espírito e alma, entramos num terreno que mistura o que sentimos, o que somos e o que Deus sonhou para cada um de nós. E enquanto caminhamos, quero que você sinta que estou aqui do seu lado, conversando com calma, como alguém que percorre esse caminho junto e vai compartilhando percepções, histórias e exemplos para deixar tudo mais claro e mais próximo do seu coração. A Bíblia fala de espírito e alma de maneiras que às vezes parecem se misturar, mas quando olhamos com cuidado, percebemos nuances importantes. Em muitos textos, a alma aparece como esse lugar das emoções, da memória, do que sentimos quando estamos alegres, feridos, cansados ou esperançosos. O espírito, por outro lado, surge como um lugar onde Deus sopra vida. É onde acontece o encontro mais profundo com Ele. É ali que discernimos, que ouvimos sua voz, que percebemos direção mesmo quando tudo ao redor está confuso. Quando lembro da minha infância, por exemplo, penso naquelas noites em que eu ficava inquieto por dentro, tentando entender por que algo tinha me entristecido. Minha alma estava mexida. Mas havia momentos, mesmo pequenos, em que algo dentro de mim parecia brilhar silenciosamente, como se uma luz dissesse, vai ficar tudo bem. Hoje percebo que aquilo vinha do Espírito, esse espaço interno onde Deus sempre encontra um jeito de sussurrar paz. No cotidiano, talvez você também viva essa divisão sem perceber. A alma reage às circunstâncias, um comentário que fere, uma lembrança boa que anima, uma preocupação que aperta o peito. Já o espírito se move em outra direção. Ele busca alinhamento com Deus, procura o que é eterno, chama para o silêncio e para a verdade. Jesus disse que o espírito é quem vivifica e que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que existe algo em nós que não depende do humor do dia, das mudanças externas, das tempestades.
O espírito permanece atento ao eterno enquanto a alma tenta equilibrar o que sentimos aqui e agora. Para ajudar a visualizar, gosto de lembrar uma parábola simples que ouvi uma vez. Imagine uma casa com 2 janelas. Uma janela dá para a rua, cheia de barulho, movimento, emoções passando o tempo todo. Essa é a alma. A outra janela dá para um jardim silencioso, onde o vento passa devagar e a luz toca tudo com suavidade. Essa é o espírito. Você pode olhar pelas 2, mas cada uma mostra um tipo diferente de realidade. A maturidade espiritual começa quando aprendemos a escolher, em cada momento, qual janela vamos usar para interpretar o que está acontecendo. A ciência, embora não use esses mesmos termos bíblicos, ajuda a entender essa diferença de forma prática. Ela mostra que emoções, pensamentos e memórias têm funcionamento próprio, mudam com estímulos e influenciam decisões. Isso se aproxima muito do que chamamos de alma. Já a experiência profunda de sentido, de propósito, de transcendência, aquilo que toca regiões do ser que não se explicam apenas por química ou estímulos externos, isso se aproxima do que a Bíblia chama de espírito. Muitas pesquisas mostram que pessoas que desenvolvem espiritualidade profunda se tornam mais resilientes, mais conscientes de si mesmas e mais alinhadas com valores duradouros. A ciência descreve os efeitos. A Bíblia revela a fonte. Quando observamos o panorama bíblico, o Espírito aparece repetidamente como a parte que se conecta diretamente com Deus. É ali que ele sopra a vida em Gênesis. É ali que o Espírito Santo testifica quem somos. É ali que recebemos discernimento, direção, força e consolo. A alma, por sua vez, está sempre sendo trabalhada, curada, restaurada. Por que estás abatida, ó minha alma? Pergunta o salmista, e logo ele chama sua alma para a esperança. Deus nos criou com alma e espírito, porque ele sabe que caminhamos entre 2 mundos, o que sentimos e o que cremos. E precisamos aprender a harmonizar os 2. No trabalho isso fica muito claro. Já vivi dias em que minha alma estava exausta, cheia de pressões, irritações e cansaço. Mas ao parar um instante e respirar diante de Deus, percebi que meu espírito permanecia firme. Ele lembrava que minha identidade não dependia daquele momento. Talvez você também já tenha experimentado isso. Um dia turbulento, mas de repente uma paz inexplicável atravessa tudo. É o espírito sustentando a alma. Assim como uma raiz profunda sustenta a árvore, mesmo quando o vento está forte. Se quisermos discernir bem a diferença entre espírito e alma, precisamos voltar sempre à palavra e à prática do dia a dia. A Bíblia inteira aponta para esse movimento. Deixar que o espírito, alimentado pela presença de Deus, pela leitura, pela oração, governe a alma, e não o contrário. Quando a alma governa, reagimos por impulso, magoamos, nos perdemos no que sentimos. Quando o espírito governa, respondemos com sabedoria. Ouvimos antes de falar, discernimos antes de reagir. Caminhamos com paz, sem ignorar as emoções, mas sem sermos dominados por elas. E enquanto conversamos sobre isso, quero que você sinta que esse convite é para nós 2. Deus não pede que entendamos tudo de uma vez. Ele nos convida a perceber aos poucos, passo a passo, como ele organiza o que está dentro da gente. E quanto mais deixamos o espírito guiar a alma, mais nossa vida encontra equilíbrio, clareza e direção. Não porque tudo fica fácil, mas porque aprendemos de onde vem a verdadeira voz que nos conduz. Vamos aprender um pouco mais sobre isso, trazendo tudo para algo bem simples, daqueles exemplos que usamos na igreja e que ajudam a colocar a verdade no chão da vida, ali onde a gente pisa todos os dias. Quando falamos sobre alma e espírito, pode parecer algo distante, meio abstrato, mas na prática acontece o tempo todo e se olharmos com carinho, percebemos como Deus nos ensina por pequenas coisas do cotidiano. Vou te dar um exemplo que muitas vezes ouvimos na igreja. Imagine que você está dirigindo depois de um dia cheio. A alma está cansada, irritada, pensando em tudo que deu errado, querendo apenas chegar em casa e desligar do mundo. Aí, de repente, alguém corta o seu carro no trânsito. A alma reage na hora. Por que fez isso? O coração dispara, o corpo tensiona e a gente sente aquela vontade de responder no mesmo tom.
A alma funciona como esse sistema interno que reage ao ambiente, como a água que se agita com qualquer pedra que cai. Mas o espírito faz outra coisa. Ele é como aquele lembrete silencioso que vem do fundo, quase sempre num tom mais calmo, dizendo: respira. Isso não precisa te tirar do lugar. Ele traz memória da palavra que ficou guardada, mesmo que a gente não perceba na hora. E lembra que paz não depende do trânsito, de alguém pedir desculpas ou de tudo correr perfeito. O espírito é como uma âncora que segura o barco quando a maré da alma quer arrastar. Na igreja costumamos dizer algo assim: a alma sente, o espírito discerne. A alma se magoa, o espírito entende. A alma reage, o espírito responde. A alma quer resolver agora, o espírito quer ouvir a Deus primeiro. E o mais bonito é que Deus não rejeita a alma, Ele a cura. Vemos isso nos Salmos o tempo todo, mas Deus coloca o espírito para guiar, como uma luz que ilumina o caminho por dentro. Outro exemplo prático, pense em quando você está lavando a louça ou arrumando a casa e tudo na alma está reclamando: por que só eu faço isso? Eu só queria descansar. Mas no meio desse burburinho interno, o espírito lembra de algo que transforma tudo. Faça tudo como para o Senhor, como diz Paulo. E de repente, algo simples, quase automático, vira um momento de presença, de entrega, de quietude. A alma ainda sente cansaço, mas o espírito muda a forma como você vive aquele instante. É assim também quando estamos feridos. A alma quer se fechar, quer se proteger, quer cobrar. O espírito nos convida a perdoar, não porque é fácil, mas porque sabe que perdão cura mais do que qualquer autoproteção. É como quando Jesus ensinou sobre a pessoa que caminha 1 milha com alguém e decide oferecer a segunda. A alma nunca escolheria a segunda milha. O espírito sabe que nela acontece transformação. E para encerrar essa nossa conversa, quero que a gente ore juntos, você e eu, de coração aberto, trazendo tudo isso diante de Deus. Senhor, estamos aqui diante de Ti, entregando nossa alma e nosso espírito nas Tuas mãos. Tu conheces cada emoção que carregamos, cada lembrança que nos pesa, cada preocupação escondida, e também conheces o sopro de vida que colocaste dentro de nós. Esse lugar profundo onde te encontramos de verdade. Ensina-nos a perceber a diferença, a ouvir a voz do Espírito, mesmo que a alma esteja barulhenta. Ajuda-nos a reconhecer que nossas reações não precisam ditar nosso caminho, porque o Teu Espírito nos guia por veredas mais altas. Toca a nossa alma, cura o que dói, acalma o que está inquieto. Fortalece o nosso espírito para que ele permaneça firme, atento, sensível à Tua presença. Que no nosso dia a dia, no trânsito, no trabalho, em casa, nas pequenas frustrações e nas alegrias simples, possamos lembrar que Tu estás sempre perto, soprando direção e paz. Fica conosco, Senhor. Que o Teu Espírito governe aquilo que sentimos e nos ensine a caminhar em maturidade, equilíbrio e amor. Em nome de Jesus. Amém.